Amém, irmãs? Meu nome é Aline, sou da Igreja de Belo Horizonte. Estou aqui para dar um breve testemunho de algo que eu vivi recentemente. Eu passei um período assim muito difícil com a Covid, né? A gente tem visto muitos irmãos passando e quando a gente vive é algo muito intenso. E para mim, para minha família, foi muito forte, porque nos primeiros dias eu achei que eu ia evoluir normalmente, porque os outros da nossa casa pegou e estava indo tranquilo, mas no 7º dia eu fiquei pior, e eu não queria ir antes, porque no dia antes era aniversário, no outro dia ia ser aniversário da minha caçulinha, né, que quer fazer 12 anos, mas graças ao Senhor eu fui no dia 11, no dia certo. Eu creio todo o processo, tudo que aconteceu foi Deus que conduziu. Deus conduziu desde o momento que eu saí da minha casa, desde o momento que eu fiz por causa das orações, da intercessão da igreja, dos irmãos. Eu creio que isso foi o que me sustentou todo o tempo. Foi uma situação muito difícil. O Senhor, Ele teve muitas situações que foram difíceis, mas em tudo nós vemos o Senhor colocando a mão, desde do atendente que nos atendeu, desde o médico, o primeiro médico que me atendeu, ele ficou muito assustado com o quadro, ele já me mandou lá para dentro, e assim, o Senhor é tão bom que a gente tinha, o nosso convênio tinha começado a valer naquele dia, num dia antes, né? Aí naquele dia eu fui no dia certo. E aí, só que o convênio não queria aceitar que eu fosse internada, não tinha vaga nem pelo SUS. E aí ele foi e intercedeu, fez uma carta para o convênio. E tudo assim, foi tudo assim um arranjo perfeito do Senhor. E com isso eu consegui ser internada. Aí foram assim 8 dias de internação, 9, né? Na verdade, eu passei um dia no setor de urgência e fiquei mais 8 dias no CTI. No CTI foram dias muito difíceis. Eu digo assim que eu senti tristeza, medo, mas o Senhor estava comigo o tempo todo. E assim, a minha maior, eu ficava muito preocupada como que estava minha casa, como que estavam meus filhos, e eu orei ao Senhor e o Senhor, um dia lá eu estava muito ruim e eu vi que eu piorei, eles até tinham ligado para o Daniel e assim, entrou um enfermeiro que eu falo assim, foi o Senhor que enviou ele, né? Que eu para mim eu vi ele uma única vez, que eles entravam toda hora, ele falou comigo assim, fica calma, Deus está cuidando de você. Fica calma que Deus está cuidando de você. E isso eu senti Deus falando comigo, porque foi o dia que eu estava mais angustiada, que eu não conseguia respirar, eu estava com muita febre, e o Senhor foi me acalmando, o Senhor foi me dando alívio. E aí o Senhor usou uma psicóloga que teve lá, ela assim foi usada por Deus, ela colocou eu para falar com a minha família, e assim, quando eu pude ver o meu marido, meus filhos, que alegria, irmãs. Eu até me emociono, porque foi algo muito forte que eu vivi. Eu creio que Deus, Ele quis me mostrar muita coisa. No meu coração, eu sinto que o Senhor, Ele quer que nós nos compadecemos das pessoas, que nós amemos as pessoas. E assim, eu pude ver ali todo o cuidado que Deus teve comigo, por cada médico, cada enfermeiro. E no momento que eu voltei para minha casa, foram assim, vitórias, coisas simples, como pentear meu cabelo, escovar meu dente, poder respirar sem aparelho. Irmãos, a gente precisa valorizar muito o que o Senhor tem nos dado. O Senhor tem nos dado muita força. E tem muitas pessoas passando por isso. Então eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito.
Eu agradeço, eu quero deixar o testemunho para que as irmãs percebam o cuidado e o amor do Senhor. E que o mais importante foi as orações. Eu creio nas orações da igreja, as orações que me sustentou. Jesus é o Senhor. Amém. Obrigada, irmãs. Amém. Aleluia. Amém, amadas irmãs, queridas amigas, convidadas. Jesus é o nosso Senhor. Seja muito bem-vinda à nossa live do Ministério de Mulheres da Igreja em Belo Horizonte, microrregião. Hoje nós estamos aqui com o coração cheio de esperança, cheio de amor do Senhor para conosco. O tema da nossa live é Consoladas pela Humanidade de Cristo. E nós cremos que o Senhor tem algo profundo para falar ao nosso coração. Então, nós gostaríamos de te convidar para ficar conosco até o fim. Compartilhe esse vídeo com uma amiga. Nós temos certeza que grandes coisas o Senhor fará nessa noite. Nós estamos aqui também com as nossas convidadas, a irmã Sara. Seja muito bem-vinda, Sara. Viviane, a irmã Laiane. E como nós falamos, né, o tema hoje é sermos consoladas através da humanidade de Cristo. E um versículo, né, que eu gostaria de começar lendo para encorajar as irmãs é Apocalipse 1, versículo 9, que fala: Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus. Nós cremos que, diante das circunstâncias que nós temos vivido, o Senhor tem dispensado para nós ferramentas e, principalmente, companheiras no reino, na tribulação, no reino e na perseverança. Então, creia, amada irmã, você não está sozinha. O Senhor nos deu companheiras na vida da igreja, onde podemos, independente da situação que nós estamos passando, nós podemos receber consolo, alento vindo do próprio Cristo. Que nessa noite você seja encorajada e consolada através dessa palavra. Amém. Amém, Laiane. A Laiane vai começar trazendo para nós um pouco da palavra. Amém. Amém. Ó Senhor Jesus. Irmãs, o irmão Esdras deu 2 mensagens muito preciosas nas 2 últimas sexta-feiras. E foram palavras muito ricas que falaram do Evangelho do Filho do Homem. E eu toquei muito nessa questão de que esse Evangelho ele veio para nos entender. O Evangelho do Filho do Homem ele veio para nos acolher, para nos acalmar, para nos consolar. Eu creio que cada uma de nós aqui certamente tem um conhecido, um amigo, um irmão em Cristo que perdeu alguém, que perdeu um ente querido. Nós realmente estamos vivendo dias muito difíceis. Nessas 2 últimas semanas eu recebi notícias de irmãos preciosos, conhecidos da minha família, que dormiram no Senhor. Até uma mãe que perdeu seu filho. Então nós temos vivido dias muito difíceis. E o Senhor ele veio para isso, para nos consolar, para nos acalmar. Nós tínhamos um problema que era o problema do pecado, né? Como fala em Zacarias 3:2, nós éramos como tição tirado do fogo. E Deus ele arquitetou um plano para que Jesus viesse para nos entender dessa forma, como homem. O Senhor precisou vir como homem para nos entender. Eu penso que Jesus ele poderia ter falado assim, eles que resolvam, Pai. Eles tiveram a escolha. Eles escolheram o caminho do pecado. Eles escolheram pecar. Mas o Senhor não. O Senhor escolheu obedecer. Amém. O Senhor Jesus escolheu o caminho da obediência. Filipenses 2, de 6-8, nos fala assim: Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Senhor, sendo Deus, ele se humilhou. Ele veio a essa terra, ele sofreu escárnio. Ó Senhor Jesus, cuspiram no Senhor, bateram no Senhor,
Nunca em nossa humanidade nós poderíamos imaginar o que o Senhor passou, todo sofrimento. Ele passou por tudo isso para hoje nos entender, para hoje entender o que nós estamos passando, para hoje entender o que você, irmã, está passando. Se você perdeu alguém, se você está vivendo o momento do luto, nós estamos aqui para te levar uma palavra de encorajamento. Amém. O Senhor, ele não está alheio ao seu sofrimento. O Senhor, ele está olhando para você. Ó Senhor Jesus, que nesta noite, nessa live, você possa desfrutar desse Deus que se compadece da sua situação. Amém? Como a Laiane falou, né, nós estamos vivendo dias muito difíceis, né, dias muito desafiadores. Mas graças ao Senhor, nós temos a quem recorrer. Amém. Nós temos um consolador. Amém. Jó foi uma pessoa que sofreu demais, né? Ele passou por muito sofrimento. Primeiro ele começou perdendo... Primeiro não, né? Ele já começou perdendo tudo, na verdade. Ele perdeu os filhos, ele perdeu propriedades. E aí depois, em nada ele murmurou, né? Ele manteve ali, sem abrir a boca e sem murmurar. Mas aí, quando ele foi acometido por uma doença, e uma doença bem grave, né? A pele dele ficou cheia de feridas. E alguns amigos foram lá consolá-lo, né? Na verdade, os amigos ficaram questionando Jó se ele teria pecado ou não. Então, além dele estar passando por aquela enfermidade, ele estava sendo, de certa forma, acusado, né? Questionado. Será que você não praticou alguma injustiça, não praticou algum pecado? E aí, Jó, ele, lá no capítulo 10, eu vou só ler alguns versículos bem rapidinho. No versículo 1, a minha versão está um pouquinho diferente, tá? Fala assim: minha vida só me dá desgosto. Por isso darei vazão à minha queixa, e de alma amargurada me expressarei. Aí o 3. Tens prazer em oprimir-me, em rejeitar a obra de tuas mãos, enquanto sorris para o plano dos ímpios. Então, olha como Jó estava assim... Ele segurou até a hora que ele aguentou. Mas chegou um momento, né, que a ira dele... Ele deu vazão à ira, né? E tem um versículo que fala aqui, na minha versão está diferente, né? Que Jó questiona Deus, né? Acaso você tem... Deixa eu ver aqui na sua Bíblia. É porque aqui está diferente. E eu acho que essa versão aqui é o versículo 4 do capítulo 10 de Jó. Vou ler aqui na Bíblia da Laiane, que eu acho que essa versão está melhor. Aqui, ó. Tem tu olhos de carne? Acaso vês tu como vê o homem? Uhum. Então, Jó, ele estava ali realmente colocando Deus contra a parede, Sim. né? Nós somos homens. Você Sim. é Deus. Você está aí, né, na sua majestade, na sua autoridade. Você não entende o que a gente passa. Uhum. E quando eu ouvi essa mensagem, o irmão ele fala que Deus, aquilo pesou no coração de Deus. Verdade. Isso foi na época de Jó, mas hoje nós já temos Jesus. Amém. Aleluia. Isaías 53 fala que o Senhor foi um homem de dores e Isso ele mesmo. soube o que é padecer. Isso mesmo. Ele passou por todo tipo de sofrimento, todo tipo de provação. Então, hoje, né, Jesus já veio. Amém. Já se tornou o Espírito, que Amém. é esse consolador. Amém. Né? Nós não estamos sozinhos. Verdade. Hoje, né, Deus já pode responder, sim, Amém. eu sei o que é Amém. ser um homem, porque eu fui à terra, eu vivi lá, eu passei pelas tribulações, por dificuldades, eu fui perseguido, né? Todo tipo de situação Sim. o Senhor passou. Então, hoje, irmãs, nós podemos ler aqui em 2 Coríntios, um versículo maravilhoso, porque nós já temos esse Consolador. Amém. O versículo 3 de 2 Coríntios 1 fala assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Amém. Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, Amém. para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação.
Amém. Nós temos um Consolador. Aleluia. Bendito Bendito Deus e Pai de de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãs, Aleluia. à medida que nós somos consoladas, nós podemos consolar outros. Amém. Né? Talvez seja essa a finalidade das tribulações também. Sim. Claro que é nos aperfeiçoar, nos fazer voltar ao Senhor, mas também é criar em nós empatia e misericórdia, né, com aqueles que também estão sofrendo, para nós podermos consolar essas pessoas também. Nesse ponto que a Vivi estava falando, eu procurei o significado de consolador. E segundo o grego, né, é paracleto, e fala que é aquele que conforta, aquele que encoraja, reanima, aquele que revive, aquele que entende o nosso, intercede em nosso favor como um defensor numa corte. Então, aleluia, porque nós temos esse consolador, né? É o consolo bem presente na hora da angústia, né, na hora das tribulações. Amém. Senhor Jesus. Amém. E na sua experiência, irmã Sara, como você tem experimentado esse consolo do Senhor? Amém. O Senhor, Ele disse que nós, no mundo, nós teríamos aflições. Sim. Mas que não era para nós nos esmorecermos, não era para nós nos desanimarmos, que era para sempre termos bom ânimo. Amém. Porque Ele venceu o mundo e nos deu a promessa de que nós também venceríamos. Amém. E isso se renova nas nossas vidas todos os dias. Amém. O Consolador, a consolação do Senhor nas nossas vidas, ela é tão imensa, ela é tão preciosa, ela é tão profunda, que podemos passar por várias situações difíceis na vida, mas se nós temos o Senhor, nós temos esse Consolador. Amém. Nós temos essa certeza de que nós venceremos. Amém. Eu passei por uma experiência um pouco difícil há 1 ano e 3 meses atrás. Em janeiro de 2020, eu tive o Benício, e os irmãos bem sabem, eu fui muito acolhida, fui muito abraçada. A igreja me acolheu de forma assim maravilhosamente em oração. Eu recebia mensagens, eu recebia telefonemas de encorajamento, e isso me deu muita força para poder prosseguir no propósito que o Senhor tinha para a minha vida. Às 13 semanas de gravidez, eu fiz um exame morfológico chamado translucência nucal, e nesse exame o resultado deu alterado. E o meu médico é um médico muito amigo, muito próximo, e ele falou comigo: Sara, o seu exame deu alterado, mas eu sei que você crê num Deus vivo e que Ele pode todas as coisas. Amém. Somos humanos, a natureza humana que há em nós, muitas vezes, ela quer falar, ela quer gritar, mas nós que conhecemos o Senhor, nós fazemos de tudo para poder nos acalmarmos e ouvirmos a doce e mansa voz do Senhor. Quando foi com 20 semanas, ele constatou que o meu bebê tinha trissomia do 21, do cromossomo 21. Ele tinha síndrome de Down. E aí, o meu coração deu aquela esmorecida, meu esposo ficou meio entristecido, mas logo já fomos reconfortados pelo Senhor. Amém. Isso não impediria de ser o nosso filho, de ser amado, de ter o que ele precisaria ter. E com 31 semanas, veio a notícia que mais nos abalou, que foi ele nasceria com uma cardiopatia congênita muito grave. Senhor Jesus. Nesse momento, nós esquecemos totalmente a possibilidade da trissomia do 21. E o problema cardíaco realmente passou a
a nos abater ali naquele momento. Então, com 35 semanas, nós repetimos o exame e foi onde foi constatado que realmente eu teria a possibilidade de perder o meu filho. Oh, Senhor Jesus. Naquele momento, eu lembro-me que nós entramos dentro do carro e o meu esposo veio chorando, e eu chorando junto, e eu falava com o Senhor: Senhor, eu não sei quais os planos que o Senhor tem para mim, eu não sei quais os propósitos, eu só sei, Senhor, que eu confio em Ti. Amém. E que algo grande o Senhor tem a fazer através dessa situação. Irmãs, eu confesso que eu nunca questionei ao Senhor. Senhor, por que eu estou passando por isso? Senhor, o que está acontecendo? O que eu fiz para estar passando por isso? Não, eu nunca questionei ao Senhor. Eu sou uma pessoa que, nascida, criada no Evangelho, e eu tenho um grande orgulho, um imenso orgulho de dizer que eu nunca me afastei dos caminhos do Senhor. E eu aprendi, eu tive um legado desde cedo, por isso que eu acho muito importante quando nós oramos, quando nós buscamos ao Senhor e nós temos os nossos filhos, que os nossos filhos participem das orações e que os nossos filhos nos vejam também orando ali, prostrados diante do Senhor, porque tudo que eles veem, eles gravam, tudo que eles ouvem, gravam, e tudo que veem, fotografam. E eu cresci nesse ambiente de ver a minha mãe ali prostrada, buscando, clamando. E graças ao Senhor, o Senhor também me concedeu isso na minha vida. E eu vejo isso passando agora para minha filha de 4 anos. Então, eu clamei ao Senhor: Senhor, eu entrego diante de Ti essa situação. Eu não sei quais os planos do Senhor, eu não questiono, mas eu sei que algo tem o Senhor a fazer. E nisso nós buscávamos ao Senhor, clamávamos, e a minha filhinha falava: mamãe, por que você está chorando? Mamãe, vamos buscar o Senhor, vamos invocar o Senhor. E ela, desde cedo, desde de 1 aninho, 2 aninhos, ela já invocava o Senhor. E eu, naquela situação toda, quando eu fiz 24 semanas, eu precisei fazer a minocentese, que foi a retirada de um líquido, né, para poder ter a confirmação da trissomia. Tivemos a confirmação, mas a questão do coraçãozinho foi onde falou mais alto. E sempre entregando ao Senhor aquela situação, buscando ao Senhor. Já havia confidenciado a alguns irmãos mais próximos de mim a situação, e ungia a minha barriga e falava com o Senhor: Senhor, seja o que for, eu conheço o meu Consolador. Eu conheço em quem eu tenho crido. Amém. Eu conheço o Senhor ao qual eu me prostro e aprendi a reconhecer que é Deus. Então, eu tive o meu Benício, eu fiquei com ele 5 meses numa UTI, e todos os dias eu louvava o Senhor, eu clamava ao Senhor, eu adorava o nome do Senhor, eu principalmente invocava o Senhor. Amém. Porque eu sabia que mesmo em meio àquela luta, àquela dificuldade, eu e a minha família nunca estivemos só. Amém. E em todas as situações, diagnósticos difíceis, diagnósticos duros de se ouvir até, eu entrava para dentro do banheiro e falava com o Senhor: Senhor, eu não aceito. Senhor, eu repreendo. Amém. Senhor, eu creio, o Benício é para Cristo e a igreja. Amém. Assim como o Eloá é para Cristo Amém. E a igreja. E ali eu me colocava aos pés do Senhor,
E eu sempre tive uma experiência muito grande com o Senhor em questão de oração, sabe, irmãs? Amém. Muitas vezes eu não precisava nem falar com o Senhor. Eu pensava algo e os médicos vinham e falavam comigo. E em tudo eu dava graças ao Senhor. Amém. E nesses 5 meses, o que eu via dentro de uma UTI, o que eu ouvia de palavras negativas, você está aqui, tem tantos dias, tem tantos meses, se prepara, você vai ficar anos. E eu repreendia, Senhor, está repreendido em nome de Jesus, porque os planos que o Senhor tem para mim não significa que eu vá passar a mesma situação que aquela pessoa está passando. A minha família é raça eleita. Amém. Nós somos sacerdócio escolhidos pelo Senhor. Amém. Então, eu não aceito, eu repreendo. Então, via muitas crianças indo embora, muitas mães chorando. Confesso que por muitas vezes chorava junto, entristecia. É muito triste, queridas, ver uma mãe perder um filho. É muito triste a dor, o grito da dor de uma mãe que perde o filho. É muito tocante. Então, e eu chegava ali no hospital, era bem distante, e eu ia com muita alegria, eu ia com muito prazer, porque eu sempre cria e sabia que eu ia chegar ali e encontrar o meu filho bem. Eu ia chegar ali e receber boas notícias. E eu chegava e falava com ele: Benício, meu filho, vão dar um jeito, meu filho. Nós temos uma vida lá fora, nós temos vidas a alcançar lá fora, nós temos vidas a ganhar lá fora. Então, vamos dar um jeito aí e vamos nos recuperar. E olha, o que o Senhor fez por nós, eu não tenho palavras para agradecer. Amém. É onde eu me lembro da última palavra do irmão Esdras, que quando ele falou que nós temos um Deus assentado, um Senhor assentado à destra de Deus Pai. Amém. Mas que ele se coloca de pé para ver e agir por nós. Amém. Isso foi muito profundo, isso Amém. tocou muito ao meu coração, porque naquele momento que eu ouvi essa palavra, eu tive a fé e a convicção de que em todo momento o Senhor esteve de pé, Amém. presenciando ali Aleluia. tudo o que nós estávamos passando. Amém. Então, assim, é uma alegria muito grande. Não há outro caminho, Amém. não há outra saída a não ser servirmos ao Senhor, Amém. a não ser declararmos que o Senhor é Rei e que é Amém. Senhor das nossas vidas. Aleluia. Hoje, eu louvo e agradeço ao Senhor Amém. pelo agir dele nas nossas vidas, Amém. pelo amor dos irmãos. Amém. O Benício, ele não pôde ser consagrado porque tudo aconteceu no auge da pandemia. E quando eles me liberaram o Benício uns dias para vir para casa e falaram comigo assim: olha, nós estamos te liberando uma bomba relógio. Senhor Jesus. O Benício, ele pode piorar em casa, como ele pode suportar chegar ao hospital, como ele também pode não suportar. E nesse momento, eu questionei, falei: mas vocês estão me liberando uma criança que não pode ir para casa. E o médico me falou assim: olha, mãe, ou você leva o seu filho e tenta fazer com que ele adquira o peso necessário para ser operado, ou você perde o seu filho de Covid aqui dentro. Então, eu fiquei ali naquela situação. Fui novamente ao banheiro, ao toalete, e falei: Senhor, o Senhor é Deus de todas as coisas. Amém. O Senhor nunca me desamparou, o Senhor nunca me deixou só, o Senhor nunca virou as costas para mim. O que eu faço nesse momento, Senhor? O Senhor tocou meu coração. Leva o seu filho. Eu estou na direção. Amém. Naquele Aleluia. momento, eu liguei para o pai. Falei: Leandro, o nosso filho está de alta. Então, trouxemos ele para casa.
com o intuito, a obrigação de levarmos ele toda semana para ser monitorado. E assim nós fizemos. E fizemos isso durante 15 dias. Quando foi em 21 dias, ele já não podia mais voltar para casa. Ele já tinha que ser operado às pressas. Foi o tempo de fazermos o risco cirúrgico e ele já ser operado. Enfim, foi uma cirurgia muito grande, foi uma cirurgia demorada, de praticamente 8 horas. E naquele dia, a igreja esteve comigo. Amém. Os irmãos estiveram comigo. Amém. E, principalmente, o Senhor esteve conosco e dirigiu ali a mão dos médicos o tempo todo. Eu só sei, queridos, que o Benício ficou 9 dias na UTI, mais 9 dias, e 2 dias no quarto. E o Senhor me concedeu trazer o meu filho para casa. Quando eu cheguei com meu filho em casa, a primeira coisa que eu fiz ao adentrar, abrir a porta, foi bater os meus joelhos no chão, com meu filho nos braços, e agradecer ao Senhor por aquela vitória, por aquela bênção maravilhosa que Ele estava me permitindo passar. E o Benício hoje é uma alegria nas nossas vidas. Amém. Então, esse consolo, esse mesmo consolo que os irmãos estão hoje precisando, por estarem perdendo os seus entes queridos nesse momento difícil que estão passando, é o mesmo consolo que eu recebi na minha vida, que a minha família recebeu. Amém. E aquele mesmo Deus, muitas vezes nós ouvimos pessoas falando que, igual eu ouvi, Sara, você está passando por tudo isso, você parece que nada está acontecendo. Até há poucos minutos atrás estávamos conversando sobre isso. Parece que o seu chão está caindo, o seu apoio ali está desabando. Cadê o nosso Deus? Cadê o Deus que você serve? Olha, o Deus que eu sirvo está aqui comigo, como sempre esteve. Amém. E Aleluia. está sentado à destra de Deus Pai. Amém. E hoje eu entendo perfeitamente sobre a palavra, o que é o Senhor se levantar para guerrear em prol de um filho seu. Amém. E o Senhor tem uma história toda especial com nós, mulheres. É verdade. Né? Como teve com Ana, que era estéril, como teve com Sara, que concebeu já com 100 anos, Verdade. como teve com a viúva de Naim. Então, o Senhor tem uma história toda especial. Amém. E conosco, hoje, nos dias atuais, não é diferente. Verdade. Então, nós queremos, além do meu testemunho, trazer esse encorajamento para as irmãs. Amém. Que isso é maravilhoso de se viver. Amém. Isso é maravilhoso. E nós não temos outro caminho. Amém. Nós não temos. Viver a vida da igreja hoje é a coisa mais preciosa que nós temos. É verdade. Criar os nossos filhos Amém. na vida da igreja é o que nós temos de mais precioso Amém. hoje. Então, assim, nós podemos dizer realmente que nós somos cuidadas, Amém. que nós somos amadas, Amém. que nós somos restauradas e que o Senhor está conosco todos os dias. Amém. E estará, é promessa dele, estará até a consumação dos séculos, Amém. até que ele venha para nos resgatar, para Amém. buscar a sua igreja da face da terra. Então, para encerrar o meu testemunho, eu gostaria de dizer para aquelas irmãs que estão perdendo, né, que perderam entes queridos nessa pandemia, né, nesse momento tão difícil. Olha, o maior consolo nós temos nas nossas vidas, que é o Senhor. Amém. Que você possa ser fortalecida, Amém. que você possa ser restaurada. Nós cremos num Deus que tudo pode, nós cremos num Deus que tudo faz, que tudo realiza, e Ele há de fortalecer a sua vida, fortalecer a sua fé. Amém. Em nome de Jesus. E nós continuamos em oração, Amém. nós continuamos, porque nós cremos na vontade permissiva e soberana do Senhor, mas nós cremos também que Ele tem algo grande a Amém. fazer, e eu tenho certeza
queridas, que nós, Igreja do Senhor, toda a Igreja do Senhor em geral, nunca mais nós seremos os mesmos. Amém. Nunca mais nós seremos os mesmos. Amém. Porque o Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, está conosco. E nós podemos dizer, esteve, Amém. está e sempre estará. Amém. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que encorajamento, irmãs. Que alento, Senhor Jesus. Como começamos a live falando, né? Temos companheiras, né? Companheiras na tribulação, no reino e na perseverança. Irmã Sara, o seu testemunho é de grande encorajamento para todas nós. E nós cremos, irmãs, que assim como o Senhor trabalhou na vida da Sara, o Senhor também quer trabalhar na sua vida e Ele quer te consolar, independente da circunstância que você está vivendo nesse momento. Enquanto a Sara falava, eu lembrei muito da experiência da viúva de Naim. E aqui em Lucas 7, né, 14, fala, chegando-se, versículo 13. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse, não chores. Oh, Senhor Jesus, nessa noite o Senhor te diz, irmã, não chores. O Senhor não está aqui para te condenar, Ele não está aqui para apontar os seus defeitos, não está aqui para apontar as suas falhas, pelo contrário. O Senhor, Ele está aqui para ter empatia por você, para cuidar de você, para te consolar. Então, receba o consolo do Senhor nessa noite. Oh, Senhor Jesus. Mãe, tem um texto de Hebreus 4, versículos 15 e 16. Amém. Que é bem propício ao que a irmã Sara nos falou. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, Amém. junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia Amém. e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãs, o Senhor hoje está estendendo o trono dele para você nessa noite. O que você precisa fazer é chegar diante dele. Vá até o trono do Senhor. Amém. Se achegue ao trono do Senhor para você encontrar graça e misericórdia. Amém. Eu gostaria de contar também uma experiência que tem nesse livro que nós estamos lendo no Clube de Leitura das Irmãs, que é o livro Mulheres da Bíblia. Ele fala sobre a experiência de Eva. Essas palavras têm nos encorajado a não desistir. Nós precisamos perseverar. Porque os sofrimentos, eles querem nos paralisar. Verdade. Eles querem nos fazer parar, deixar de servir, Verdade. desanimar, não buscar o Senhor. Mas essa é uma artimanha de Satanás. O Senhor, ele tem a palavra dele para te consolar. Amém. A história de Eva, ela é interessante que a maioria das mulheres falam assim, quando eu encontrar Eva na eternidade... Sim. Eu também já falei isso várias vezes. Eu quero falar assim, ó, por que você comeu a maçã? Mas, irmãs, se nós refletirmos e pararmos para pensar, se eu fosse Eva, eu teria comido a maçã. Com certeza. Eu teria também. pecado. Se você fosse Eva, você teria comido a maçã, você teria pecado. Mas algo tão interessante na história de Eva é que Eva foi a porta para que o pecado entrasse na humanidade. Isso certamente, após isso ela refletiu, isso trouxe grande sofrimento para Eva. Verdade. Eva certamente sofreu muito. Mais tarde, Eva ela teve 2 filhos e o seu próprio filho matou o irmão. Pensa que sofrimento que Eva passou com essa situação do próprio filho dela matar o seu irmão. Mas nesse livro tem algo muito interessante que nos fala assim: o que nos encoraja é que Eva não se tornou amarga, dura de coração e resistente a Deus. Ela continuou a viver confiando no Senhor. Amém. Ela sofreu muito, mas não culpou nem questionou Deus. Antes superou a dor e perseverou no caminho do Senhor. As situações pelas quais Eva passou fizeram-na entender que a vida humana só tem significado se vivida na presença de Deus. Amém. Eva viveu situações muito adversas, né? Como eu falei, o pecado veio através de Eva, mas ela não ficou lá atrás, ela não ficou no pecado, ela não ficou olhando na situação negativa, ela perseverou.
Não ficou se Amém. condenando, né? Amém. Ela perseverou. Amém. Amém. Aleluia. Enquanto a Sara estava dando o testemunho dela, e ela falou que a cada notícia que ela recebia, ela ia para algum lugar orar, né, Sara? E muitas vezes nós passamos por situações, mas você fica tentando ali, você administrar aquela situação, né? A gente estava até conversando aqui antes, né? Aquelas pessoas que são um pouco ansiosas, como é aqui o nosso caso, não é o da Sara, né? Nós três aqui, eu, Maiara e Laiane, a gente tenta cercar a situação de todas as formas, né? Você fica lá no futuro cogitando o que poderia acontecer para você se preparar. E aí, quando vem, às vezes, uma situação dessa, em vez de você se render logo, você fica tentando achar maneiras de consertar aquilo, né? De resolver. Porque a gente quer uma resposta pronta, né? Logo, ele quer resolver o problema. Sim, verdade. Mas muitas vezes, né, e ultimamente nós temos experimentado isso, são situações que não tem o que fazer. Verdade. O que você faz diante de uma pandemia, de um vírus que Verdade. nem o contágio a gente sabe direito como acontece? Né? Porque na minha casa, na minha família, eu tive a experiência. Né? Meu pai, ele foi infectado, ele conviveu conosco aí cerca de 5 dias até ter o diagnóstico, não sabia e só ele foi. Né? Então, é algo que Mistério. é um mistério, não está na nossa mão. Verdade. Né? Não está sob nosso controle. Né? Então, nós precisamos, eu estou falando isso até assim, é o que eu toquei, né, ouvindo essa palavra. Eu preciso ser humilde. Amém. E quando vem uma situação assim tão difícil, preciso ter a humildade de me ajoelhar aos pés do Senhor. Amém. Lá em Mateus 9:12 fala que o Senhor, ele não veio buscar justos, ele veio buscar pecadores. Sim. Em Lucas 19:10 fala que ele veio buscar e salvar o perdido. Amém. E eu confesso que a primeira vez em que eu ouvi essa mensagem, eu pensei no perdido, mas o perdido outra pessoa. Uhum. Né? Que a gente sempre acha que sempre. a gente não está perdido. Eu vivo a vida da igreja, eu leio a Bíblia, eu oro, né? Então eu não estou perdido. Mas nós estamos perdidas. Verdade. Né? Perdidas sem saber o que fazer. Né? O comércio fechou, né? A gente tem um comércio de pão de queijo. O que você faz? Você precisa pagar os empregados. O que você faz com tudo fechado, sem gerar uma receita? Né? Alguém adoece, é entubado. O que você faz? Então, a gente está perdido, sim, irmãs. Essa palavra é para nós. Amém. O Senhor, ele veio nos buscar e nos salvar. Ele não nos quer deixar perdidos. Verdade. Tem um salmo que fala que o Senhor é bom e reto, e ele aponta o caminho aos pecadores. Amém. Então, é um Deus maravilhoso. Amém. Que veio nos buscar, veio nos consolar, quer nos pegar nos braços, né? Quer nos fazer, assim, nos levar às águas de descanso. Amém. Nos fazer descansar, confiar nele, né? Não ficar ansiosa. A palavra está aí para a gente ruminar. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Verdade. Em tudo. Né, nós precisamos tornar conhecidas diante de Deus as nossas petições. Amém. Então, eu fiquei muito encorajada, né, a aproveitar as circunstâncias adversas para me voltar ao Senhor. Para abrir o coração mesmo, como o Jó abriu, né, aqueles versículos que eu li. Deus, você é Deus, você não é homem. É não ficar ali, né, assim, pisando em ovos com Deus. Né? Às vezes a gente fica assim com medo de ofender. Com dedos, né? Ai, mas Deus já sabe conhece, o que está no né? nosso coração. Verdade. Já nos conhece. Nós precisamos ser mais abertas e mais autênticas, né? Porque aí, com certeza, nós receberemos o consolo do Senhor. Amém. Amém. Uma experiência que eu tive essa semana passada, né? Antes de ouvir uma semana depois que eu ouvi a palavra do Esdras, eu estava lendo um versículo e falava justamente disso, que o nosso erro muitas vezes está em esperar do próximo, esperar de mim e muitas vezes não esperar no Senhor. Quando nós esperamos em nós mesmas, nós
nos frustramos. Quando você coloca a expectativa no outro, você também se frustra. Mas aqui em Salmos 27:14 fala: espera pelo Senhor, tem bom ânimo. Nessa noite, irmã, tem bom ânimo. Independente da sua circunstância, Deus é Deus, Ele está de pé. Ele não está sentado para você, Ele está de pé. Fortifique-se o seu coração, espera, pois, pelo Senhor. Aleluia, porque nós temos um Consolador. Em Romanos também 8:18, um versículo que me encoraja demais, irmãs. É Romanos 8:18. Fala assim: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Irmãs, e esse versículo, ele enche o meu coração de gozo, enche o meu coração de esperança, porque aqui fala que os sofrimentos do tempo presente, irmãs, não são nada. Não são nada perto do que o Senhor está preparando para nós. Então, o que significa? Vale a pena. Vale a pena. Você está passando por uma situação, você está vivendo algum momento de angústia, de dificuldade. Creia. Amém. Não esmoreça. Os sofrimentos do tempo presente, eles não são nada. São incomparáveis, né, com o que o Senhor ainda há de fazer em cada uma de nós. Então, vale a pena, irmãs. Você foi escolhida, você foi comprada. Não desanime. Não esmoreça nesse momento, vamos perseverar juntas, né? Como eu gosto sempre de falar daquele hino, né? Luta junto com o corpo. O sofrimento não é para você sofrer sozinha, mas sofrer junto com o corpo, junto com a igreja, né? Junto com as irmãs, sermos parceiras mesmo, né? Na tribulação, no reino e na perseverança. E é tão interessante, sabe, Maiara, que as coisas assim vão se encaixando tanto que quando a Viviane falou que muitas vezes nós queremos resolver as coisas ao nosso modo, quantas vezes nós, na nossa natureza humana, sim, né, nós queremos, tipo, dar uma mãozinha para Deus. Verdade. Dar uma ajudinha para o Senhor. Olha como que é pequeno, muitas vezes, o nosso pensamento. Senhor sendo Jesus. que o Senhor, Ele é soberano acima de tudo e de todos. Quem somos nós para pensarmos isso? Então, eu gostaria também de estar deixando Romanos, capítulo 8, no versículo 28, que diz que e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Olha, queridas, nós fomos chamados, que todas as coisas contribuem. Muitas vezes a situação não é favorável, mas o Senhor tem poder de tornar aquilo favorável a nosso favor. O Senhor tem poder de fazer aquela situação difícil lá na frente ser uma bênção na sua vida, que hoje não podemos entender, mas que lá na frente, com certeza, o Senhor falará aos nossos corações. E o último versículo também que eu gostaria de deixar, que falou muito comigo durante esse período em que eu passei, que foi em Efésios, capítulo 3, versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo quanto pedimos ou quanto pensamos. Olha que riqueza. Olha que profundidade das riquezas que nós temos. Aleluia. Armas poderosas ao nosso alcance, que é clamar, invocar, confiar, descansar. Então, nesse momento, mais uma vez, nesse momento difícil, que às vezes podem pessoas falar, mas é fácil para vocês falarem, não. Eu tenho pessoas na minha família que sofreram, amigos que se foram, e nós deixamos mesmo para vocês. O caminho é o Senhor. Amém. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Aleluia. E ninguém
chega Amém. a Ele a não ser por Jesus Cristo, o verdade. nosso Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus. Amém, aleluia. Querida irmã, querida amiga, nós queremos deixar esse encorajamento para você. Você vai falar, Lene? Pode falar. Falar algo bem curtinho para Amém. terminar, que teve na palavra do Esdras de sexta-feira, que eu achei muito rico. Antes eu gostaria de falar, complementando o que a irmã falou, irmã, não sofra sozinha. Nós temos a igreja, você tem a Amém. igreja. Não fica sofrendo sozinha. O Esdras falou sobre a questão de que a igreja é como uma batalha de guerra. Verdade. Aqueles que ficam lá à frente, vai chegar um momento que ele vai se machucar, ele vai precisar de ficar um tempo em casa. Ele vai precisar de se recuperar. E o Senhor, ele entende o seu tempo. Mas o Senhor, ele quer te restaurar. Amém. Você não vai ficar muito tempo Verdade. prostrada. Verdade. Você vai ser restaurada pelo Senhor. Amém. O Esdras leu Isaías 32:2, que fala assim: cada um servirá de esconderijo contra o vento, de refúgio contra a tempestade, de torrentes de águas em lugares secos e de sombra de grande rocha em terra sedenta. Amém. Olha, irmãs, o irmão ainda complementou. Ele falou assim: se o vento está forte demais, indo contra você, querendo te derrubar a sua casa, Jesus, ele é o esconderijo contra a tempestade. Amém. Se você sente que está seco, que não tem água, não tem suprimento, o Senhor Jesus é como ribeiros de águas em lugares secos. Amém. Se você está sendo escaldada pelo sol, pelos sofrimentos e tribulações, se não tem nenhuma sombra para você descansar, esse Senhor vem como sombra de uma grande rocha em terra sedenta. O Senhor quer ser um esconderijo, Ele quer ser ribeiros de águas e Ele quer ser uma sombra para você descansar e se esconder nele. Amém? Amém. Aleluia. O Senhor quer ser o nosso esconderijo. Oh, Senhor Jesus. Amém. Querida irmã, querida convidada e amiga, você não está sozinha. Aleluia pelo corpo, aleluia pela igreja. Nós cremos, irmãs, que chegará o tempo, né, onde nós vamos poder testemunhar o salmo que fala, né, que o Senhor mudou o nosso pranto em dança, né? Mudou a nossa veste de tristeza em veste de alegria. Aleluia por essa oportunidade. Eu gostaria de agradecer a cada uma das irmãs aqui presentes. Você quer falar? Pode falar. Eu não poderia deixar de agradecer, Amém. né, as irmãs pelo convite maravilhoso, precioso demais para minha vida e compartilhar essa experiência rica com a igreja, com as irmãs. E gostaria de deixar assim um último dizer do Senhor, que diz assim: é meu, somente meu, todo o trabalho. Amém. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. É teu, meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Amém. Descanse no Senhor, queridas. Amém. Aleluia. Oh, Senhor Jesus. Vamos encerrar essa live fazendo uma oração, irmãs? Você ora pra gente, Vivi, por favor? Senhor Amém. Jesus. Amém. Senhor, muito obrigada. Amém. Porque Tu és o nosso consolador. Amém. Não estamos sós, Senhor. Não estamos sozinhas nesse mundo. Embora passemos por muita tribulação, por perseguições, Senhor, por situações que vão até além das nossas forças, nós temos o Senhor, Amém. o Deus que nos consola. O Senhor está de pé, para nos socorrer. O Senhor não nos deixa sozinhas, Verdade. mas o Senhor estará conosco até a consumação dos dias. Essa é a Tua promessa e nós tomamos posse disso. Amém. E queremos experimentar no nosso dia a dia a Tua presença doce, Senhor, confortando o nosso coração, Amém. nos enchendo de esperança, Amém. nos dando alegria. Amém. Ó Senhor Jesus, porque o nosso futuro também é o Senhor. Amém. Nós confiamos em Ti. Amém. E Te amamos, Senhor. Amém. Abençoe cada mulher que está ouvindo. Guarde-as no seu dia a dia. Amém. Senhor, fortaleça nos seus desafios. Amém. Ó Senhor, venha supri-las com a Tua palavra. Amém. Em Teu nome nós oramos. Amém. Amém.
Amém, irmã. Jesus é o nosso Senhor. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com uma amiga, com uma irmã. E não se esqueça também que nós temos a rede de apoio. Se ainda você não foi contatada, vão ter contatos aqui embaixo no box desse vídeo. E também, se você assistiu esse vídeo pela primeira vez, quer receber uma oração, nós podemos orar por você. Vai estar aqui embaixo também o número onde você poderá receber uma oração. Que Deus te abençoe e nos vemos na próxima live. Jesus é o nosso Senhor. Amém.